Durante as investigações da Operação Lava Jato, muitos procedimentos foram considerados ilegais no curso das investigações e também depois do seu aparente encerramento, né? Mas há um ditado que diz, né, os fins justificam os meios. E naquela época, os fins eram aceitáveis pela sociedade, ou seja, não é qualquer dia que você coloca grandes empresários atrás das grades. Não é qualquer dia que você coloca um ex-presidente da Câmara na cadeia. Então houve, por parte da opinião pública, um apoio quase que incondicional às investigações da Lava Jato, que também mexeram com o universo político, né? Mas essas investigações contribuíram mais para uma certa melhora de rota da política do que propriamente do ponto de vista jurídico, porque essas ilegalidades depois foram todas levantadas e muitos dos investigados e condenados pela Lava Jato, incluindo o ex-presidente Lula, foram absolvidos das acusações. Ainda ontem, a última acusação que pesava sobre o ex-governador do Rio de Janeiro acabou e ele está solto totalmente, né? Está livre, o Sérgio Cabral. O que eu quero dizer com isso? Que essas ilegalidades acabaram abrindo espaço para que outras fossem promovidas no cenário jurídico, né? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal abriu várias investigações que são praticamente inconclusivas, ou seja, são investigações que ficam ali abertas especificamente para oferecer condições ao seu juiz, né? Ao seu ministro, melhor dizendo, condições para que possa proceder investigações de ofício, ou seja, sem ser provocado por ninguém. Então, vão acontecendo situações perigosas do ponto de vista democrático, porque isso dá poderes quase que imperiais aos ministros do Supremo, e isso não é bom. Viver numa democracia impõe que os poderes sejam respeitados, né, independentes, harmônicos, mas que hajam dentro das leis. Transgredir as leis, seja para um cidadão comum, seja para um político, seja para um empresário, é proibido no campo democrático. O que fez o ministro Alexandre de Moraes agora foi lançar mão da prerrogativa que tem, conduzindo um inquérito das fake news, determinar prisão preventiva de pessoas do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive promovendo buscas e apreensões na casa do ex-presidente e também da ex-primeira-dama Michele. É uma queda de braços perigosa, porque não se trata, como aconteceu na Lava Jato, especificamente de uma perseguição, mas parece que como era também na Lava Jato em relação ao PT. A democracia, que já está sendo colocada à prova em nosso país há tantos meses, tem agora uma nova prova de fogo. Porque o debate institucional entre os poderes ocorre de uma maneira truculenta, violenta e, o que é pior, colocando as leis embaixo do tapete. Farol de Limeira está no ar. Muito bem, hoje, dia 3 de maio, o ano é 2023, a partir de agora mais uma edição do nosso Farol de Limeira, e hoje, dia da apresentação de Lelene de Paula, que mudou suas participações aqui, agora ela vem conosco às segundas e quartas. Faço contato agora com José Antônio Encinas, que já está sintonizado, já está encaixotado conosco, né, melhor dizendo. Encinas, seja muito bem-vindo, amigo, um grande abraço. Grande abraço, Beto, para você e para todos que acompanham o nosso Farol de Limeira. Então tá muito bom. O Encinas, bom, só para atualizar aquele que nos acompanham, segue então, agora há pouco o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma rápida declaração para a imprensa, procurando detalhar o que aconteceu em sua residência hoje cedo lá em Brasília,
e também com o celular apreendido. E um detalhe interessante, né? Porque essa questão, aliás, levantou um outro detalhe, Encinas, que é a questão da senha do celular, né? Alegando que não tem senha, mas também ninguém é obrigado a fornecer a senha, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ou seja, é uma discussão que tomará o noticiário hoje o dia inteiro, né? Olha, Beto, não só hoje, como os próximos dias também, né? Realmente, além disso, né, aquele auxiliar dele, né, o Mauro Cid, foi preso também, né, Beto? Então, acho que tem muito assunto hoje. E esse celular do Bolsonaro tem muito a dizer, hein, Beto? Se conseguirem a senha, eu acho que tem muitas provas ali contra o ex-presidente, Beto. E principalmente esse fato, né? Eu estava ouvindo hoje de manhã essa fraude aí no cadastro da vacinação, Beto, teria acontecido bem no finalzinho do governo dele, Beto. Já no final de dezembro, ele teria aí, né, feito lá um cadastro dele, da Michele e da filha Laura, junto ao Ministério da Saúde, comprovando que eles teriam se vacinado, né? Fato que provavelmente não tenha acontecido. E isso, Beto, para que ele pudesse viajar com tranquilidade, né? Permanecer nos Estados Unidos, onde ainda existe em muitos locais a necessidade da apresentação desse certificado de vacinação, né, Beto? Você até vai se lembrar durante a pandemia que ele foi lá para Nova York, se eu não me engano, e teve que comer pizza na calçada. Você se lembra que os estabelecimentos não permitiam que as pessoas entrassem sem a comprovação de vacinação, né? E é isso o que está constando agora, né? Provavelmente, né, eles tenham aí fraudado, né, o cadastro para dizer que tinha sido vacinado, e isso para poder viajar com tranquilidade aí para outros países, Beto. Eu até pela minha formação também jurídica nessa área, eu gosto de acompanhar alguns casos desse prisma, sabe, Encinas? Porque é lógico que os fatos se impõem do ponto de vista jornalístico e sobre eles a gente faz as nossas análises, mas de fato, né, tudo que aconteceu na Lava Jato passa como um filme agora, né, porque houve muitas arbitrariedades lá atrás, mas tudo para intimidar, para coagir, né, as testemunhas ou os acusados a produzirem provas em relação à investigação. Você vê o ex-ministro Anderson Torres, me parece que a não entrega do celular dele também é o que tem determinado a manutenção dele na prisão. Ou seja, ele não cumpriu uma determinação, então está sendo punido por isso. Ou seja, as prisões temporárias ou preventivas, elas não acontecem somente em ocasiões de colocar aquela pessoa solta e assim para que ela possa apagar provas, não deixar mais vestígios sobre aquilo que cometeu, mas sim, Encinas, e é nesse ponto que eu me concentro, para que a pessoa pense 2, 3, 4, 10 vezes em relação ao que os próximos passos que ela vai dar, e assim entregar o que é esperado dela, né? É verdade, Beto. Na verdade, né, a prisão hoje do Mauro Cid, eu acho que tem muito a ver por ele ser uma pessoa com acesso direto ao Bolsonaro durante os 4 anos, né, Beto? Era aquela pessoa que fazia tudo por ele ali, né? Era o seu auxiliar direto mesmo. Na minha visão, Beto, eles tentam pegar essas pessoas bem próximas aí ao presidente para que, privadas da sua liberdade, né, como está acontecendo com o Anderson Torres, essa pessoa ali fique, de uma certa forma, vulnerável e acabe delatando, contando coisas que provavelmente tenham acontecido aí, né? Ou seja, é uma forma, né, de você tentar chegar por outros meios, né, Beto, naquele objetivo de tentar descobrir alguma coisa errada que tenha sido feita, né? O Anderson Torres aí já está alegando, né, Beto, distúrbios, problemas, que ele está lá dizendo que é uma tortura o que ele está passando, ele não se lembra das senhas, ou seja, ele está, Beto, na verdade, não querendo contar aquilo que ele sabe, né? A gente lembra que foi encontrado lá no apartamento dele um documento lá que era tudo armado para um golpe, né, Beto, no final do governo. E isso aí consta lá, está na documentação, e ele disse que não sabe o que estava fazendo lá, que ele ia destruir, ou seja, tem muitas provas, né, Beto, mas ainda é preciso de uma coisa mais robusta aí contra o ex-presidente. Perfeito. Bom,
Saindo agora do plano nacional, vamos ao plano local e você tem informações a respeito também dos condutores de transporte público, né? O que está acontecendo, Sinas? Vamos lá, Beto. Nós passamos pela paralisação aí dos servidores municipais, né, Beto? E agora chegou a database dos motoristas de ônibus, né, Beto? Eles iniciaram aí uma negociação com a Sansetur, né, que é a empresa concessionária aí que está comandando o nosso transporte público, né, Beto? A partir de uma nova licitação que foi feita. E a empresa está assim, fazendo o jogo duro, né, Beto? Não está aí aceitando a proposta feita, né, no caso, aí, a reivindicação da categoria seria aí um aumento de 10%, Beto, nos salários, né, a data base agora é 1º de maio. E a empresa não está, né, aceitando aí, pagar esses 10%, ofereceu 8%. E além disso, Beto, a categoria também está com uma outra reivindicação aí nessa pauta, que é a readmissão de um motorista que foi demitido pela empresa, Beto, depois de 15 anos de trabalhos na aviação, tanto limeirense como agora na Sansetur, ele foi demitido porque teria aí sofrido uma batida com o ônibus em que ele dirigia, né? E a empresa, então, demitiu ele por justa causa, né? E a gente só lembra as pessoas que, por justa causa, a pessoa perde todos os direitos aí que ela tem ao longo desses 15 anos de empresa. E os sindicalistas, né, toda a categoria, está revoltada com essa situação, com o receio de que a empresa passe a adotar esse tipo de conduta em qualquer acidente que algum outro motorista possa sofrer aí no trânsito de Limeira. A gente sabe que todos os motoristas, né, Beto, que estão aí no trânsito, estão sujeitos a uma pequena colisão, uma batida, e eles temem que essa conduta aí da empresa passe a ser aí, se transformar numa determinação a partir desse caso. Então, eles querem a reversão da demissão desse funcionário, ou, no mínimo, que ele receba os seus direitos trabalhistas e a demissão não seja por justa causa. Além disso, né, Beto, a pessoa vai ter dificuldades em encontrar um outro emprego, tendo na carteira ali o registro de uma justa causa, né, Beto? Uma demissão por justa causa. Então, essa negociação já deveria ter acontecido ontem. A empresa pediu mais tempo, disse que não poderia sentar ontem para negociar, que estava resolvendo problemas em outras cidades da região, e hoje ficou marcada aí uma reunião para hoje à tarde, para que a empresa faça uma nova proposta ou que acate aí, aceite o pedido aí dos sindicalistas, né, Beto, para que essa demissão seja revista. É isso, a gente corre o risco aí de, caso nada disso aconteça, Beto, de que aconteça uma paralisação no transporte público de Limeira, o que seria muito prejudicial aí para todos, né, Beto? Tanto para os trabalhadores, como para a própria prefeitura também, que é quem fez a concessão aí para a Sansetur. Então, temos aí essa possibilidade de uma paralisação dos motoristas a partir de amanhã, Beto. Até porque na Ensinas, como você trouxe na terça-feira, né, trouxe ontem, né, houve um reajuste, né, e sempre quando existe um reajuste aí do preço das passagens, aí os motoristas também vão atrás dos seus direitos também, né? É verdade, além de ser a data base também da categoria, né, Beto? Eu acho que muitas empresas, né, no caso até mesmo a prefeitura, eles esperam chegar, né, Beto, a data base para depois começar a negociação. Eu acho que isso poderia acontecer com algumas semanas de antecedência, até um mês antes, né, Beto? Para que não chegue na última hora aí e surja essa possibilidade de paralisação que afetaria aí toda a população, né, todo o comércio, as pessoas que estudam, as pessoas que têm consultas marcadas e precisam aí do transporte coletivo, ou seja, é um transtorno geral que poderia ser evitado, né, Beto? E parece que eles fazem tudo ao contrário aí para que isso realmente aconteça, né? Tá certo. Bom, ainda falando no setor de transportes, mas não no transporte público, mas no transporte nosso do dia a dia particular aí. Você tem informações também a respeito de motoristas que acabam dirigindo com o consumo, tendo ingerido álcool. O que está acontecendo, Sinas? Na verdade, Beto, a Polícia Civil fez uma divulgação, né, de alguns dados aí sobre embriaguez ao volante, né? E as cidades de maior porte aqui da nossa região, né, Limeira e Piracicaba,
elas juntas, Beto, em média tem 145 casos de embriaguez ao volante por ano, né, de pessoas flagradas no trânsito. Mas se você analisar, Beto, os últimos 5 anos, né, desde 2018 até agora, os números vêm caindo aos pouquinhos, Beto, né? É até assim, parece que as pessoas estão se conscientizando um pouco mais. Eu acho que até estão mesmo, viu, Beto? Porque as campanhas, né, as punições aí para quem dirige embriagado estão aumentando, sendo ampliadas, né? Então as pessoas, eu acho que estão aí, um pouquinho mais atentas a isso, Beto. Olha só, e o curioso também, Beto, que Limeira tem mais casos do que Piracicaba, né? Que é uma cidade um pouco maior do que a nossa, né? Olha só, eu vou citar aqui, Beto, como tem sido aí o número de casos lá em Piracicaba. Em 2018 eram 62 ocorrências por ano, depois caiu para 77, subiu um pouquinho para 77 em 2019 e depois teve números menores, Beto, 46, 49 e 48 no ano passado. Em Limeira, Beto, eram 164 ocorrências em 2018. Aí no ano seguinte, em 2019, já diminuiu para 103 ocorrências. Em 2020, Beto, caiu mais ainda, caiu para 68 ocorrências. No ano de 2021, foram 58 ocorrências e no ano passado 51, ou seja, olha só como vem caindo, né, Beto, o número de ocorrências de motoristas flagrados dirigindo embriagados, né? Então, são fatos aí que os números, né, os registros da Polícia Civil estão mostrando, né, Beto? E também a gente tem que só se recordar, né, Beto, de como é perigoso dirigir embriagado. Em 26 de março, Beto, você se recorda, né? Há pouco tempo atrás, um rapaz saiu, né, embriagado da festa do peão e acabou aí atingindo 3 pessoas ali na região do Jardim Caieiras. Uma pessoa estava atravessando a rua e outras 2 estavam sentadas na calçada e esse rapaz, dirigindo embriagado, atropelou e matou essas 3 pessoas, né? Isso, Beto. A impressão que a gente tem aqui pelos números é que a quantidade de casos vem caindo, mas quando acontece, né, como foi esse caso aqui em Limeira, lá no Jardim Caieiras, as consequências são gravíssimas, né? 3 pessoas aí perderam a vida por causa da embriaguez ao volante. Sim, Beto. sim, nós falamos muito sobre esse caso aqui. Agora, sabe uma coisa que tem me preocupado um pouco aqui em Limeira, ou em Sinas, e não é especificamente nos finais de semana, não. Eu percebo que não é difícil correr no trânsito de Limeira, né? Muito semáforo, lombada, não é fácil. Mas em algumas ruas e em algumas avenidas eu tenho percebido que tem um pessoalzinho que está abusando da velocidade, viu, Encinas? Carros, inclusive, motos, né? Principalmente motos. Quando você menos percebe, aquela moto passa em alta velocidade do seu lado. Eu tomo cada susto no trânsito, você nem imagina. Então eu também. Pois é, eu vejo assim, nas batidas que a gente vê por aí, né? Normalmente elas são de fiscalização, né? Contra consumo de álcool, mas também documentação do veículo. Mas acho que está faltando, sei lá, alguma medida também para esclarecer ou para punir também esse pessoal que está abusando bastante da velocidade no trânsito de Limeira, viu? Concordo com você, Beto. E também, né, eu acabei de falar, né, Beto, que talvez esteja acontecendo uma conscientização por parte das pessoas para não dirigir embriagada. Mas tem um outro lado também, né, Beto? A gente pode imaginar que a fiscalização não tenha acontecido com a mesma frequência que acontecia em 2018, por exemplo, quando nós tivemos aí mais do que o dobro, 3 vezes mais ocorrências do que aconteceu no ano passado, por exemplo, né, Beto? Então, chama atenção isso também. Será que o número de blitzes, o número de fiscalizações, aquelas fiscalizações que aconteciam sempre aos sábados à noite, você vai se lembrar disso, Beto. Em algumas avenidas aqui da cidade eram flagrados muitas pessoas embriagadas. A gente não tem visto mais isso acontecer, né, Beto, com certa frequência. Então isso também pode mostrar aí por que dessa queda aí. E em relação à velocidade que você falou, eu concordo, Beto. Às vezes, eu também estou aí trafegando tranquilamente por uma rua aí à noite e passa uma moto a milhão, né, do lado. Você até leva um susto, né, Beto? Às vezes você fica até
desconcentra ali de tão rápido que passa uma motocicleta ao seu lado, né? E às vezes, Beto, eles passam pela direita também, né? Você está numa mão aí, numa rua normal, dificilmente alguém vai te ultrapassar pelo lado direito, né, Beto? Sempre é pela esquerda, e às vezes algum motociclista passa muito rapidamente pela direita, ou seja, um vacilo que você dê, né, Beto, ali você acaba colidindo, né, batendo nessa moto e causando um acidente grave, principalmente para o motociclista, né, Beto? Então, concordo com você, há sim muito excesso aí de velocidade em nossa cidade e também eu acho que poderia ser ampliada aí a fiscalização em relação à embriaguez ao volante. Valeu. Vou lá para São Paulo agora, por hora. Muitíssimo obrigado, Ensinas. Uma ótima quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau, Beto. Até amanhã. Muito bem. Como eu disse, vamos até a capital falar com Sidney Botelho, que já está em contato conosco, vem trazendo informações lá nos Estados Unidos é Big Apple, aqui não sei o que seria, né? Big Garoa, sei lá como é que a gente chamaria São Paulo. Bem-vindo, Botelho. Um grande abraço, amigo. É Big City, né, Beto? Vamos colocar a grande cidade. Grande abraço para você, grande abraço a todos aqui do nosso Farol. Aliás, esse problema de motociclistas passando do lado direito, esquerdo, vindo na contramão, vindo por cima da calçada ou por cima dos veículos. Aliás, é um desrespeito total dos motociclistas que, ao longo desse período do crescimento de deliveries, Beto, obviamente desrespeitam todas as regras de trânsito possíveis que nós temos nos últimos anos. Então é muito preocupante porque ninguém faz nada. Isso daí não é só um problema de Limeira, Campinas está assim, Indaiatuba está assim, eu estive recentemente, Itu também está assim, Campinas está assim. Então, grandes centros que têm grande movimentação de pessoas, isso ocorre. Enquanto não houver uma legislação tendo um controle maior das entregas, nós vamos ver essas irregularidades e não tem como colocar fiscais, Beto. Seria interessante colocar fiscais a cada esquina, mas para colocar fiscais a cada esquina, nós precisamos primeiro resolver o problema dos semáforos que vivem desligados, que ficam piscando aqui na capital paulista. Então, serviço de inteligência por parte das cidades e trazendo até um pouco dessa questão da inteligência das cidades como um todo, teria que ser mais apurado. Hoje, com tanta tecnologia, com a inteligência artificial aí em alta, com o chat GPT, por que não criar um mecanismo de monitoramento mais rigoroso de conexão das câmeras de segurança da prefeitura, né, das cidades, conectadas com as câmeras dos imóveis, né, que nós temos hoje, que se você passar nas ruas hoje, tudo é filmado. Então, poderia ter esse controle mais integrativo entre essas câmeras, utilizando os grandes condomínios ou residências para utilizar esse mesmo recurso para monitorar esses motociclistas que andam de qualquer forma. E aí gera um prejuízo para o serviço público, principalmente o de saúde, porque quantos acidentes estão ocorrendo, principalmente na capital paulista? Aí vem 0 mortes, aquela faixa bonita na Marginal Pinheiros e na Marginal Tietê, para falar que a faixa azul da Bandeirantes não teve nenhum acidente, na faixa azul da Rubem Berta, 23 de maio, não tiveram nenhum acidente. Mas e o restante? E é muito preocupante porque nós vemos esses motociclistas, às vezes as pessoas estão com as crianças, com os petzinhos andando na rua, e o susto que essas pessoas levam é de uma forma tão momentânea que faz com que essas pessoas tenham uma ação ou uma reação diferente, gerando que até um acidente pessoal. Beto, além desse problema que eu fui já me conectando com o Ensinas, nós estamos com outro problema também, uma greve dos funcionários da Fundação Casa aqui na Vila Leopoldina, depois de um aumento oferecido pelo governador do estado, do Partido Republicano, Tarcísio de Freitas, e 6% para os profissionais da Fundação Casa. A Fundação Casa é justamente aquele órgão para cuidar dos jovens, né, num serviço socioeducativo,
onde ficam ali até vulneráveis, que hoje o jovem está até mais perigoso do que propriamente os adultos em grandes cadeiões que temos aqui no nosso estado. Porém, os policiais tiveram uns 20% de aumento. Então, eles estão pedindo pelo menos uma equiparação de aumento salarial entre um e o outro. E essa greve começou justamente no dia de hoje. Indo para um lado mais social, Beto, tivemos um número significativo de aumento das favelas e comunidades. Sidney, você falou favela, não se usa mais esse nome, mas o nome correto mesmo para esse aumento é a favela, porque a favela ela é construída ao longo de um período, depois se torna uma comunidade. E o aumento aqui na capital paulista de 2014 para cá foi de aproximadamente 300 novas favelas na capital. De 2014, nós tínhamos 1.656, em 2019, 1.728, de 2019 para 2023, o aumento não foi tamanho, só tivemos mais 20 mas 1.747, ou seja, números significativos, mas nós vemos esta criação de novas favelas no meio das pistas. Praticamente esses números que saíram por parte da Prefeitura de São Paulo coincidem do meu comentário ontem, que eu falei que as favelas estão sendo montadas nas vias centrais das grandes avenidas da capital paulista, Beto. E, naturalmente, obviamente, as periferias, né, os extremos sul e leste, são os que concentram a maior quantidade de comunidades e favelas em toda a cidade de São Paulo. E você sabe que a última vez que eu estava passando por aí me chamou a atenção, aliás, é algo que já foi alvo de polêmica envolvendo o padre Júlio Lancelotti, mas eu vi em alguns viadutos, né, embaixo de alguns viadutos, obras para a colocação de gradis, exatamente para tirar esse pessoal lá do entorno, lá de baixo, né? Uma outra medida muito polêmica também que está acontecendo aí, né? Não, polêmico. O padre Júlio Lancelotti, ele sempre está envolvido nessas polêmicas envolvendo o cuidado com as pessoas. Foi ele que, alguns anos atrás, quando nós tivemos um forte frio, de pedir para o governo liberar as estações do metrô para, pelo menos no período da noite, comportarem essas pessoas que moram nas ruas, e é sempre uma briga social, Beto. Mas hoje, foi o que eu falei ontem, por que não aproveitar esses condomínios, esses prédios que nós temos no centro de São Paulo, sim, para acomodar essas pessoas? Dá para fazer uma revitalização nesses prédios, porém, tem que fazer um trabalho socioeducativo para com que essas pessoas consigam ter novamente aquele cuidado com a própria saúde e a preservação do imóvel. Então, seria muito prático. Pode ser feito até com um controle mesmo de acesso, com aquelas pulseirinhas eletrônicas. A pessoa passa e, se tiver algum tipo de prejuízo, essas pessoas fazerem a manutenção. Forçar com que essas pessoas tenham o quê? Um processo de cuidado. E isso não ocorre e, obviamente, nós vamos ter muitas famílias indo para o meio da rua, e a pandemia fez com que isso aumentasse cada dia mais. Então, são milhares de pessoas no centro de São Paulo circulando e, muitas vezes, usando as marquises dos prédios para exatamente se protegerem. Então, aí que está, né, o quê? A preservação da vida. E aí vem os direitos humanos. Cadê os direitos humanos, Beto? Não existe. Só aparecem em momentos mais polêmicos para entrarem no noticiário nacional. Então, precisa desse cuidado, e nós não vemos a prefeitura agindo para uma melhoria mais assim efetiva para essas pessoas. E as favelas estão aumentando gradativamente. Beto, vamos colocar assim um ponto positivo. Pelo menos essas pessoas estão buscando um lugar para ficar. Então, por que não, de repente, destruir alguns prédios, algumas casas, deixar o terreno livre para que elas construam essas mesmas casas? Mas, Sidney, você está falando para construir casas de madeiras. É melhor termos casas de madeiras bem elaboradas por essas pessoas do que vê-las assim no meio de uma avenida Santo Amaro, numa grande circulação de pessoas ali podendo ter um acidente, do nada acordarem sonâmbulos e serem atropelados por um ônibus que está na faixa de ônibus. Veja, olha que pensamento, não é tão útil, mas seria um pouco mais aproveitável do que nós temos hoje no dia a dia, Beto.
Às vezes eu chego a imaginar, viu, Sidney, que isso aí, tem gente que acha que o incentivo a essa proteção social vai trazer mais gente para as ruas do que afastar. Então, talvez seja por isso, né? Talvez seja por isso. Tá bom. O serviço social. Às vezes eu me sinto, né? Eu acho que um dos piores países assim que eu vi em termos de estrutura, até dos motociclistas, né? E muitas vezes de preservação da vida humana foi a República Dominicana, né? A República Dominicana tem o seu lado bom, né? Que é o lado ali do Mar do Caribe, e tem o seu lado ruim, que é o central. Mas às vezes eu me sinto na República Dominicana. Pelo menos eu estou falando de um lugar. Não é feio, gente. Tem lugares bonitos lá, mas tem outros lugares que são deploráveis, vamos dizer assim, em relação ao cuidado com as pessoas. E o Brasil está indo nesse caminho, velho. Valeu, Sidney. Prazer mais uma vez revê-lo aqui no nosso Farol. Sempre espaço para você, privilegiadíssimo aqui. Muito obrigado. Uma ótima quarta-feira, amigo. Tamo junto. E o professor ontem não teve boa estreia. Um grande abraço. Não deu. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Muito bem. Sidney Botelho falando conosco. Agora nós vamos a um rápido intervalinho, daqui a pouco tem a Leilani aqui no nosso programa. Em Limeira, o trabalho não para. Por onde se passa, podemos ver obras e ações sendo entregues. Melhorias para todos. E isso só é possível com a arrecadação do IPTU, que já está sendo entregue pelos Correios. Na parte interna do documento, todas as parcelas estão organizadas e numeradas mês a mês. É só ficar atento ao vencimento. Você vai usar a mesma guia o ano todo. O pagamento em dia é fundamental para continuarmos avançando e termos uma Limeira cada vez melhor. E o primeiro vencimento é no mês de abril. Prefeitura de Limeira. A água é um bem precioso. A vida depende dela. E mesmo em períodos chuvosos, precisamos ficar atentos. Afinal, a consciência do uso correto se constrói no dia a dia, com a família e a comunidade. A prevenção gera benefícios para todos no futuro. E cuidado com as ligações irregulares, que despejam águas de chuva nas redes de esgoto. Além de risco de ocorrências de vazamento, isso é proibido por lei. Fique atento. Prefeitura de Limeira. O Grupo Bom Pastor tem uma solução completa para amparar você e sua família diante das eventualidades. Com plano de assistência funeral total, não é preciso se preocupar e nem ter dor de cabeça com nenhuma providência, pois todas as coberturas necessárias já ficam garantidas de forma preventiva. Isso sem falar nos diversos benefícios em vida criados para ajudar a tornar o seu dia ainda mais cômodo e econômico. E para cuidar ainda melhor da sua saúde, tem o Bom Med Saúde, serviço de telemedicina completo e sem nenhum custo adicional. Com o Bom Med Saúde, você marca e realiza suas consultas sem sair de casa, evitando assim os gastos com deslocamento e filas para ser atendido. Tem acesso a profissionais qualificados, direito à receita médica e aproveite uma rede de farmácias com descontos exclusivos. Para começar a usar o Bom Med Saúde, basta fazer o Plano Total Mais e aguardar a mensagem que chegará em seu celular. A partir daí, é só marcar suas consultas, sem complicação, tudo pelo celular mesmo. Para contratar seu plano e aproveitar todos os benefícios, chame no WhatsApp 0800 950 1010. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. Já pensou em construir ou investir no endereço mais desejado de Limeira? Conheça o loteamento Cidade Universitária 2, lotes a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa ao lado da Unicamp. Financiamento facilitado direto com a loteadora. Visite o plantão de vendas no Anel Viário e saiba muito mais. Este empreendimento tem o padrão de qualidade do Grupo Engep, Cidade Universitária
2. A Covid-19 continua infectando as pessoas e a vacinação é fundamental para a sua proteção. Veja quando você recebeu a sua última dose e dê sequência. Não corra esse risco. Se informe sobre os locais e sobre os plantões, que acontecem regularmente. E mantenha os cuidados de higiene. Faça a sua parte. Verifique quando foi sua última dose da vacina e tome a próxima. Simples, não é? Por favor, não espere mais. Se livre da Covid. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Vou bater um papo agora com a personal trainer e educadora física Leilani de Paula, que já está aqui no nosso programa. Tivemos uma rápida interrupção, já voltamos. Leilani, antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Bom dia, Roberto. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Estranho ver você aqui nas quartas-feiras, mas os seus novos dias aqui, segunda e quarta. Meu turno foi mudado. É isso aí, não, tá bom. Olha, o tema de hoje é bem importante, eu gostaria de uma reflexão de sua parte, até porque nós estamos nos aproximando do Dia das Mães, né? Não na próxima semana, mas eu li um artigo interessante hoje a respeito de uma mulher que tomou a decisão de não ter filhos, né? Então eu gostaria de um olhar, porque ela traz inclusive algumas estatísticas, uma delas muito recente, que aproximadamente 40% de mulheres entrevistadas aqui no Brasil declaram que fizeram a opção de não ter filhos. E ela também demonstra que a taxa de fecundidade nos últimos anos, ou seja, nas últimas décadas, caiu sensivelmente. A taxa de fecundidade caiu de aproximadamente 6 filhos por mulher, isso há mais de 40 anos, e hoje estamos com um pouco mais de 1,80 por mulher, ou seja, a taxa de fecundidade baixou muito. Bom, muita coisa para você falar, mas vamos em partes então. Mulheres que decidem não ter filhos, como é que é construída essa decisão, na sua opinião? Se a gente for olhar na história, nossa história como educação, nós somos criados, Roberto, brincando de boneca. Nosso primeiro brinquedo já foi uma boneca para você aprender a trocar fralda, cozinha, a brincar, a fazer comidinha. Então a gente já tinha isso na nossa educação. Eu fui criada dessa forma. Mas a partir do século XX, mais na metade, devido à industrialização, devido ao crescimento mesmo, e toda a globalização, isso vem mudando, até na questão da cultura da nossa sociedade, na educação que a gente vem passando para os nossos filhos. E a partir desse momento, a mulher começou a separar o sexo da procriação. E, nesse ponto de vista, uma antropóloga escreveu a respeito desse tema. Qual é o peso da formação profissional nessa decisão? Ou seja, primeiro eu quero me estabilizar, né, do ponto de vista profissional, para depois pensar nisso. Eu pensei dessa forma também, Roberto, porque eu queria estudar, queria fazer pós-graduação, eu queria ter esse tempo, mas eu sempre estava olhando o meu relógio biológico. Eu sempre pensava, bom, eu vou ser saudável, eu vou me exercitar a vida toda, eu vou me alimentar, eu vou sempre fazer os meus exames preventivos para que eu possa ter essa saúde, não ser negligente e que eu possa ter essa maternidade mais próxima ali dos 40 anos. Eu tive o meu filho, o único filho, meu primeiro filho, eu engravidei com 37 anos. Foi totalmente planejado, mas eu sempre tive esse cuidado. Mas realmente eu priorizei o quê? Os estudos, eu priorizei um número de horas trabalhadas maior. Então, é aquela fase que você quer dar todo o gás da sua vida, e você não quer parar naquele momento. E hoje nós temos, como a mulher, hoje ela pode decidir, ela tem esse poder de escolha, e mulheres também podem programar a tua gravidez através até dos anticoncepcionais, que antigamente não tinha. Então, tudo isso vem nos dando meios de você poder programar a sua vida profissional, sua carreira, quando eu quero decidir ser mãe. Então, isso nos facilitou, mas por outro lado, Roberto, vem fazendo com que as mulheres ocupem um lugar que não é delas e deixando de maternar. Isso eu sempre olhei com um olhar preocupada com essa situação, porque nós temos uma função, que é maternar. A mulher hoje ela está competindo com o homem.
Ela está ali misturando com a força masculina mesmo, e muitas vezes ocupando esse lugar da guerreira, que toma a frente de tudo, despolarizando essa energia que nós temos, a energia masculina e a energia feminina, tanto o homem quanto a mulher. Só que para que a gente fique saudável, a gente tem que equilibrar. Estar no meu feminino significa também nutrir, maternar, cuidar do lar, ser mais sutil, mais carinhosa, deixar a vida fluir. Então, e receber, saber receber, mas a mulher está o que agora? Ela foi para a linha de frente, ela foi para a batalha, ela quer mostrar que ela pode, porque ela foi muito calada lá atrás. Ela teve que ficar, a partir da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos o quanto as mulheres ficaram ela protegendo tudo, elas fazendo tudo, e muitos homens nem voltaram para casa. Então, o quanto esse feminino foi ferido na nossa história. E isso também impacta várias gerações, né? Então, nós sabemos que nós estamos aí, nós temos ancestrais femininas muito feridas nesse feminino, tiveram que ocupar um lugar que também, brutalmente, não teve nem uma questão de escolha. Ela teve que ir para a linha de frente mesmo, que só dependiam delas, fazer tudo. Maternar, nutrir, proteger. Então, ela se tornou aquela mulher guerreira. Quem não tem uma guerreira em casa? Quem não tem uma linha aí de ancestrais femininas machucadas, feridas e de mulheres muito fortes? E uma história, às vezes, de homens que não proveram, homens que não puderam cuidar de suas famílias. Então, isso despolarizou tanto o homem quanto a mulher. E o fato dela falar, eu não quero ser mãe, eu só vou estudar. Isso aí vem, Roberto, eu vejo com o olhar, que a gente tem esse olhar sistêmico, né? Um pouco de constelação familiar. A gente vê isso olhando mais profundamente, vem de histórias de mulheres muito feridas, que têm esse feminino muito ferido. Então, elas acabam até anulando o desejo de maternar. Então, se a sua decisão é saudável, porque eu não quero ser mãe, não é para mim isso, mas sem dor nenhuma, ok. Mas eu vejo muitas mulheres feridas no seu feminino, e isso é preocupante. Bom, aí uma última pergunta para te fazer, que é exatamente a pergunta que essa antropóloga faz para si mesma no final desse artigo, né? E a questão do arrependimento, porque tem um estereótipo também de que os filhos cuidam dos seus pais na velhice. Alguns deles se dedicam, inclusive, bastante, né, no atendimento, numa doença, em alguma coisa que possa acontecer. E lá na frente, a crítica para essas mulheres é essa: você vai envelhecer como? Sozinha? Quem que vai cuidar de você, etc. Dá para enxergar um pouco isso, Leilani? É preocupante, não é? Então, essas mulheres estão muito preocupadas em fazer dinheiro, né? Aquela coisa, então ela tem que já pensar em como ela quer envelhecer. E a primeira coisa que eu já oriento, bom, você é sozinha? Você está treinando? Você está se exercitando? Como que é a sua autonomia? Você sabe se virar em tudo? Quantos anos você tem? Como que está a tua velhice? O que você está fazendo em prol da tua saúde? Porque senão você vai depender de alguém. E quem é esse alguém que vai olhar para você? Pai e mãe já faleceu, filhos não tem, família talvez nem tenha por perto, e se tiver, cada um cuida da sua vida. Então nós temos que ter ali uma reserva financeira para que você possa morar num lugar muito bem, onde que tenha pessoas que possam cuidar da sua velhice. Ou se você estiver fazendo algo por você, se cuidando, tendo uma rotina de autocuidado, treinamento físico, você consegue ter autonomia. Agora, perdeu função, perdeu autonomia, eu preciso de cuidadores. E às vezes a pessoa não está preocupada com esse futuro. Então, ela não está fazendo essa projeção futura e tomando as decisões hoje no seu eu presente, para que eu possa ser um eu do futuro independente, com mais autonomia, poder envelhecer com autonomia. Porque estando sozinha, eu vou ter que estar numa casa de repouso, eu vou ter que ter alguma clínica, algum lugar ali, um lar do idoso. Eu já estou fazendo essa provisão e essa previsão do meu futuro. Como está a minha saúde hoje? Então ela tem que estar, já que ela resolveu, ela tomou como escolha da vida dela, ganhar dinheiro, fazer a fortuna dela, ela tem que ter uma previsão também e uma provisão financeira, para que ela possa pagar para cuidadores. Nós sabemos que não é nada barato. E o que eu mais falo, que é o maior investimento, é você investir na tua saúde, para que você envelheça numa maratona,
envelheça dentro de uma academia, não perca a função. Isso sim é ser inteligente. Então eu tenho que tomar essas decisões agora, no seu eu presente. Perfeito. Leilani, é um assunto espinhoso, mas você mais uma vez conseguiu aí dar a sua opinião, tirar de letra aí. É uma grande reflexão, na verdade, que todos devemos fazer. Muitíssimo obrigado, minha amiga. Uma ótima sequência de trabalho, de rotina para você aí e até a próxima segunda-feira. Até mais. Grande abraço a todos. Valeu. Muito bem, vamos até a redação da Tribuna de Limeira. Vou bater um papo com o Cláudio Bontorim, que já está conectado conosco. Bontorim, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço, Beto, um abraço a todos que nos acompanham pelo Farol de Limeira. Estamos aqui novamente, né, para tratar dos assuntos nacionais e locais. No meu caso aqui, hoje, mais nacional do que local, mas que não deixa de ter influência também no local, né, porque a gente está vendo aí uma série de situações envolvendo o poder judiciário, envolvendo o poder executivo e o poder legislativo na questão do projeto de lei das fake news, né? Que ontem foi retirado de pauta porque o presidente da Câmara não tinha certeza se seria ou não aprovado, né? Eu acompanhei, inclusive, ontem, Cláudia, toda essa movimentação. Arthur Lira, houve até o pedido, né, do relator Orlando Silva para que isso fosse retirado, mas causou assim muita, como é que eu vou dizer para você, realmente um embate profundo ali, porque a gente via que uma hora não era tanto a discussão do projeto, mas era uma discussão de governo e oposição e tal. Isso foi visto por uns como uma derrota do governo, mas por outro lado também foi um sinal, né? Foi um sinal tanto que o presidente Lula parece que já está liberando aí verbas para os deputados, também tentando melhorar a sua coalizão política dentro do Congresso. Foi um primeiro sinal, Cláudio, na sua opinião? Olha, Beto, todos os embates políticos, né, entre oposição e situação, entre poder executivo e poder legislativo, eles sempre trazem para a gente um sinal, né? Um sinal de que é preciso mudar alguma coisa, e a gente sabe que o sinal mais efetivo no relacionamento entre poder executivo e poder legislativo é a liberação de verbas para os deputados, né? Então, existe sempre aquela provisão que tem para que possa ser feita essa liberação, né? Um toma lá da cá, que, como eu sempre digo, é fruto desse sistema de governo, né? O sistema de federação, onde o poder está concentrado na mão do presidente, mas o poder de decisão tem que ser dividido com o Congresso Nacional, né? É a famosa coalizão, né? Que a gente tem visto já desde praticamente o governo do FHC, né? O Sarney ainda não, né? Porque o Sarney era uma novidade no pós-ditadura, mas desde o governo FHC a gente já viu e já conhece bem essa história, já sentiu tudo isso, já percebeu essa situação, inclusive aqueles candidatos que não quiseram fazer essa coalizão acabaram sendo empichados, né? No caso de Collor e Dilma Rousseff, que foi teimosa no segundo mandato e acabou não cedendo aos deputados quando Eduardo Cunha era presidente da Câmara Federal, né? Então, essa situação ela vai continuar, como eu sempre digo, enquanto nós não mudarmos o tipo de governo.
do presidencialismo para o parlamentarismo. Eu não sei se a gente vai ver ainda essa situação, pelo menos a nossa geração, se nós veremos isso ou não. Mas é a única forma de se evitar esse domínio, né, de decisão mais do legislativo do que do executivo. Quanto ao projeto de lei, quanto ao PL das fake news, Beto, de uma forma ou de outra, as plataformas terão alguma regulamentação. Porque elas têm regulamentação fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em outros países super desenvolvidos, né? Ela tem uma legislação própria que as regulamente, por que não querer a regulamentação aqui no Brasil, né? De qualquer forma, se o Congresso não conseguir decidir, o Poder Judiciário vai decidir com certeza, Beto. O que nós não podemos é ter mais divulgações que nos faça até mal do ponto de vista da saúde pública, né? Temos que jogar para fora a história do kit gay, né? Da questão das vacinas, do tratamento precoce para a Covid, toda essa situação que nós vivemos aí nos últimos 4 anos, calcados numa república praticamente de mentiras, né? Porque sempre aparecia uma mentira para poder justificar a outra, né? E você sabe que uma mentira dita muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Mas é um sinal, o presidente Lula vai ter que conversar muito com Arthur Lira, né? E ele conseguindo fazer com que o Arthur Lira penda para o seu lado, aí não tem oposição que dê jeito, né? Porque a oposição somente ela não tem um número suficiente de deputados para evitar qualquer tipo de recusa na votação de projetos, né? Mas o Centrão, que é dominado pelo Lira, esse sim tem um grande número de parlamentares. Então, é preciso que o presidente tome cuidado realmente. Ele vai se empenhar nisso, ele vai se empenhar na aprovação desse projeto, né? E o que a gente espera é que esse projeto de lei das fake news não vire uma PEC 37, né? Que foi aquela PEC que deu poder absoluto para os promotores públicos, para os procuradores, né? Que no fim acabou se tornando até uma questão uma questão autoritária nas decisões do Ministério Público, dos ministérios públicos, né? Tanto os estaduais quanto os federais, quanto o federal. Então, eu acho que é uma situação realmente que temos que estudar bastante. Eu acredito até que deveria haver mudanças nesse projeto, porque ele não tem uma agência reguladora que vai fiscalizar. Ele garantiu imunidade parlamentar aos deputados. Então, quer dizer, os deputados podem falar o que quiserem, que não vão ser pegos em fake news, né? Mas tem o setor religioso, né, Beto? O setor religioso que hoje é forte, principalmente o setor evangélico, que vem crescendo muito e faz coro com parte da própria Igreja Católica nas questões morais, nas questões de costumes, né? Como a homofobia, a transfobia, a intolerância religiosa, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque esse grupo, aliado às plataformas, é quem fez essa mudança aí repentina, embora aguardada na mudança da estruturação e votação do PL, né, do PL 2360. Eu acredito que, de uma forma ou de outra, esse projeto passe, talvez com algum abrandamento, né?
Mas não podemos deixar que cada um use a liberdade de expressão como liberdade de agressão verbal, né? Porque a agressão física nós temos aí o Código Penal, né? Agora, uma agressão verbal nem sempre você consegue resolver esse problema, a não ser via justiça, né? E você sabe que a primeira versão é sempre a que fica, né? Quando você ofende alguém ou quando você mexe com o caráter de uma pessoa, é essa versão que vai ficar. O desmentido, a desculpa não vai resolver e não vai fazer com que a situação fique contornada, né? Porque já foi dito e muitos dos que viram a primeira versão não vão ver a segunda versão. Então é isso que nós temos que tomar cuidado, bastante atenção nisso tudo, né? Porque é o que nós temos hoje para combater essa horda de pessoas interessadas em divulgar não só as notícias falsas, mas também de continuar agredindo grupos sociais porque discordam dele. Então é isso que nós temos que tomar cuidado, né? E a própria prisão hoje do Tenente-Coronel Mauro Cid e a apreensão na casa do Bolsonaro vem em torno dessa questão das fake news envolvendo a vacinação ainda, né? Provavelmente isso é fruto já da CPI da Covid, né? Porque agora Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, né? Então, foi mais nesse sentido. Está chegando perto demais dele os problemas que ele vai enfrentar e me parece que deixou bastante assustado. Ele deve estar depondo já na Polícia Federal. Depondo não, porque ele foi orientado pelos advogados a ficar em silêncio, que é um direito constitucional que ele tem, né? Quanto ao Mauro Cid, está preso. O Torres continua preso, saiu um laudo hoje da situação de saúde dele, ele está com a saúde preservada, com a capacidade mental preservada. Então foi mais um jogo de cena realmente que fez com que ele alegasse a questão dos desvios das dificuldades, né, de lembrar da senha do celular. Mas isso faz parte do jogo político, como eu sempre digo, e faz parte também do embate da situação com a oposição. Felizmente, nós podemos comemorar que nós temos uma situação e uma oposição com direito à crítica, como sempre aconteceu. A oposição, ultimamente, sempre em minoria, umas mais barulhentas que as outras, né? Mas faz parte do jogo democrático e que seja sempre assim. Nós não precisamos mais de ditaduras, nós não precisamos mais de salvadores de pátria, de nada. Nós precisamos crescer, desenvolver para que sejamos, de fato, um país grande, né? Como grande é nossa extensão e como grande é a população brasileira. Perfeito, Cláudio. Vamos acompanhar durante todo o dia de hoje, né, o desdobramento de toda essa operação aí que envolveu a Polícia Federal, agora depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Teremos muito a comentar amanhã, com toda certeza. Cláudio, muitíssimo obrigado, um abraço e até amanhã. Grande abraço, até amanhã e uma ótima quarta-feira a todos. Vamos agora acompanhar o comentário esportivo de César Roberto e, na sequência, o comentário sempre inteligente do nosso companheiro Ricardo Galzerano. Amanhã tem mais. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem a CBF sorteou as oitavas de final, né? O confronto das oitavas da Copa do Brasil. Fase esta que vai ser disputada no período de 17 a 31 de maio. Atenção para os confrontos, hein? América Mineiro e Inter de Porto Alegre, Sport Recife e São Paulo Futebol Clube, Atlético do Paraná e Botafogo do Rio de Janeiro, Fluminense e Flamengo, teremos um Fla-Flu nestas oitavas, Santos e Bahia,
Palmeiras e Fortaleza, Grêmio e Cruzeiro e Atlético Mineiro e Corinthians. Só lembrando, quem passar desta fase vai receber um prêmio de R$4.300.000. Lembrando também que o campeão da Copa do Brasil receberá um prêmio de R$70 milhões. O vice-campeão ficará com R$30 milhões. Libertadores da América, Beto, é bom nem falar, né? Mas temos que informar os nossos telenautas. Ontem, pelo grupo A, o Nublense venceu o Aucas pelo placar de 2-1. Pelo grupo D de dado, Fluminense aplicou um placar histórico em 5-1 em cima do River Plate da Argentina no Maracanã. E hoje, por esse grupo, nós teremos o Sport Cristal enfrentando o The Strong da Bolívia. Pelo grupo E, o Liverpool do Uruguai empatou em casa com o Argentino Júnior em 2-2. E na Arena Corinthians, Coringão deu vexame novamente, hein, Beto? Na estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians foi derrotado pelo Independiente Del Valle do Equador por 2-1. O Corinthians saiu perdendo, empatou 1-1 e acabou tomando o segundo gol. Portanto, o Corinthians perde e fica numa situação muito complicada em termos de passagem para a próxima fase. Neste grupo, quem lidera é o Argentino Júnior com 7 pontos. Em segundo lugar vem o Independiente Del Valle com 6. O Corinthians vem na terceira colocação com 3 pontos ganhos. E o Liverpool é o último colocado com 1. No retorno agora, o Corinthians jogará em casa contra o Liverpool do Uruguai e jogará 2 fora, na Argentina contra o Argentino Júnior e também lá no Equador contra o Independiente Del Valle. Eu, com sinceridade, Beto Lucato, não acredito mais na classificação do Corinthians para a próxima fase da Libertadores. Pelo grupo H, nós tivemos ontem Atlético Nacional da Colômbia 2, Olímpia do Paraguai 2. Hoje, brasileiro em campo, hein? Ou brasileiros em campo, né? O Inter vai enfrentar o Nacional de Montevidéu em Porto Alegre às 19 horas e o Palmeiras vai até Guayaquil enfrentar o Barcelona às 21h30, além de Atlético Mineiro e Alianza Lima do Peru, 9h30 da noite em Belo Horizonte. Nós tivemos ontem também Sul-Americana, o Bragantino só empatou com Estudiantes de La Plata em Bragança Paulista em 0-0, o Bragantino é líder do grupo com 7 pontos. O São Paulo foi até a Colômbia e empatou com o Tolima em 0-0, São Paulo lidera o grupo D com 7 pontos, e o Santos perdeu na Argentina, foi derrotado pelo New Old Boys pelo placar de 1-0. O New Old Boys é o líder do grupo com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, e o Santos é o segundo colocado com 4 pontos ganhos. Para encerrar, Beto, aqui no futebol doméstico, o Independente venceu a equipe do São Carlense no último sábado em São Carlos por 1-0 e se prepara para enfrentar o 15 de Jaú no próximo domingo, 10h30 da manhã no Pradão. Já do outro lado, a Internacional treina hoje pela manhã e à tarde, aliás, está treinando neste momento e treina à tarde, visando a sua estreia na Série D do Brasileiro no próximo sábado em Patrocínio, interior de Minas Gerais, contra a Patrocinense. Só lembrando que a Inter está no grupo 7, juntamente com o Craque de Catalão, com o Cascavel, Ferroviária de Araraquara, o Maringá, Operário do Mato Grosso do Sul, Patrocinense e 15 de Piracicaba. Portanto, a Inter aí na semana decisiva, visando a sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série D. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Contabilidade em geral é imposto de renda. Procure por Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana. Telefone 34532681. Um grande abraço, uma boa quarta para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Quando eu vi um vídeo do ex-presidente Lula, eu pensei, não, eu estou sonhando ou isso daqui é inteligência artificial, alguém manipulou isso. Mas não era. Lá na Espanha, semana passada, ele deu uma entrevista dizendo que ele quis ensinar os empresários brasileiros, olha só, grande guru do empresariado. Ele quis ensinar falando assim, os empresários brasileiros têm que investir lá fora, têm que se transformar multinacionais, como dizendo, vai gerar emprego lá fora. E depois fala assim,
não se deve investir no Brasil. Sim, ele falou isso. Não é hora de investir no Brasil. Lula, investir no Brasil é gerar emprego, que é a coisa mais importante para o povo brasileiro. Eu acho que ele é o garoto propaganda ao contrário do país. Você tem que ir lá fora e falar, venham para cá, invistam aqui, gerem recursos, gerem empregos. Aí chega no domingo, ele vai na festa do trabalhador para falar que deu 18% no aumento do salário mínimo. Mas não vai na AgriShow em Ribeirão Preto, a maior feira de negócios da parte agrícola do país, que movimenta a economia, que põe comida na boca dos brasileiros e de parte do mundo. E não é só no campo, não, porque o agronegócio gera maquinários, empregos industriais. Lula continua na contramão da história, fazendo demagogia e cometendo erros crassos, se transformando no maior garoto antipropaganda do Brasil lá fora e errando aqui dentro.